trabalho por mim, professora Caroline Nogueira. E aí, vamos lá. Então, a abordagem aos temas de hoje é do bloco 1, né? Então, do primeiro bloco, nós temos 3 blocos. Hoje é do bloco 1, do item 3, né? Do item 3, aonde vai ser ali o título de Fundamentos de Proteção contra Incêndio, onde nós temos aqui o subtópico, que é os sistemas fixos e portáteis de combate ao fogo. E aí, vamos lá para a nossa primeira questão, que ela fala de: um empregado constatou o vazamento de combustível líquido em um caminhão-tanque, e isso ocasionou um incêndio. E ela diz: nessa situação hipotética, julgue o item a seguir a respeito de procedimentos adotados para combater o incêndio. Então, com procedimentos adequados que deveremos ter ao vazamento de combustível líquido em um caminhão-tanque, que acabou ocasionando aqui em si um incêndio, como ela informa, e quais são os procedimentos do seu conhecimento, né, em si, para combater esse incêndio. E ela diz aqui o objetivo do qual você deve estar respondendo a questão, né? Ela vai falar para você assim, da seguinte forma: o extintor de água, então, o extintor de, né, princípio para incêndio, e a questão ela acaba sendo muitas das vezes maldosa em falar em combater incêndio, né? Porque se a gente tem conhecimento teórico, nós sabemos que temos princípios de incêndio, incêndio de pequeno porte, incêndio de médio porte, né? Um incêndio extraordinário. Então, combater incêndio já não seria um princípio de incêndio. Mas vamos na resolução do que ela está te pedindo em si, tá? Não discutir com a banca por conta disso, mas vamos lá na resolução objetiva do que ela te pede. Ela pede que você utilize um extintor de água pressurizada para combater, né, que pode ser adotado, então, que você possa ter, né, o combate, mas que deve ser aplicado na base das chamas. Então, ela diz o quê? O extintor de água pressurizada pode ser adotado, mas deve ser aplicado na base das chamas. E aí nós temos como resposta uma questão totalmente errada, né? Porque nós sabemos pelas classificações dos extintores de incêndio que nós temos a classificação com o extintor de água, o extintor de PQS, o extintor de CO2, e cada um desses extintores é para um tipo de combustível, né, ao qual ele vai se designar de forma adequada. E nós sabemos que o extintor de água, eu nunca posso fazer o uso para um vazamento, né? Em princípio, aqui, se é um caminhão-tanque, é um vazamento de um combustível, né, líquido inflamável. Então, eu sei que se eu fizer o uso de água em um vazamento de líquido inflamável, em um grande porte, que pode ser esse caminhão-tanque aqui, eu posso, né, ter um efeito aqui, né, de aumentar, de proliferar esse incêndio, esse princípio que possa ser, né, e posso ter ali também vítimas no momento que vai tratar, que vai debelar, que vai combater esse princípio de incêndio ou combater, né, esse combate ao incêndio aqui, como diz a banca, tá? Então, o extintor de água pressurizada não pode ser adotado, né, mesmo que ele vá ser aplicado na base das chamas. Então, a questão é uma questão errada, e nós vamos ver em parte teórica, né? Então, a questão ela vai se basear na NR 23, que vai tratar sobre lá a segurança de proteção contra incêndios, né? E quando ela diz ali que quando o incêndio ocorre sobre materiais que queimam apenas em sua superfície, é exatamente o que considera, né, os combustíveis classificados pelo extintor de PQS da classe B, né? Por quê? Porque um combustível de classe A, né, de água, né, que eu faço uso do extintor de água, ele vai queimar em sua superfície e profundidade. Exemplo, um papel, né? Nós temos um papel pegando fogo, ele vai queimar na sua superfície e profundidade, e com isso ele acaba sendo ali, né, oriundo de um combustível sólido, em que eu posso estar realizando ali né, o combate com um extintor, né, de água. Agora, se eu tenho um combustível líquido inflamável, né, como álcool, gasolina, ele será utilizado com um extintor de classe B. Por quê? Porque o extintor de classe B é considerável para combater ali, né, combustíveis líquidos, gases inflamáveis, né, como nós podemos ter os líquidos inflamáveis, como foi oriundo daquela questão. E aí, nós tratamos eles por quê também? Porque um combustível, né, líquido e gases inflamáveis, ele queimam somente na sua superfície e não acabam chegando em sua profundidade, né? Só vai ter a queima naquela superfície. Então, quando o incêndio ele vai ser ocorrido ali, né, sobre materiais que queimam apenas em sua superfície, da forma que ocorre em líquidos inflamáveis, como álcool, gasolina, ele será considerado como um extintor para incêndios, né, princípios de incêndio de classe B.
Nós até podemos utilizar ali para combate, né, utilizarmos o extintor de classe C, que é esse daqui, o gás carbônico, tá? Caso eu não tenha o extintor de classe B, que é o principal para líquidos inflamáveis, eu até posso utilizar o extintor de CO2, que ele combate tanto a classe C, que é o dele, né, que vai ser tratado ali para combustíveis, né, com materiais em queimas que são elétricos energizados, né, então eu consigo fazer o uso do extintor de CO2 de classe C, mas ele também combate, né, classe B, que é também, né, de materiais como líquidos inflamáveis. Então, caso eu não tenha classe B, eu posso fazer o uso de classe C, e a sua banca ela pode te pedir também, né, falar que o extintor de gás carbônico, extintor de CO2, pode fazer o uso ali para combate, né, de materiais que queimam em superfícies, né, como líquidos inflamáveis, porque ele também pode ser ali considerado, né, como um extintor para, né, o combate, um controle desse tipo de princípios de incêndio, tá bem? E aí, vamos lá. Então, para combater o incêndio de classe B, as formas de combate são a utilização dos extintores carregados, né, ou com o pó químico seco, né, que é o bicarbonato de sódio, bicarbonato de potássio, ou com o gás carbônico, que é o nosso CO2, que ele é tanto considerado classe B e classe C. Nós temos até um extintor, né, ABC, que é um pó químico também, e o espuma mecânica, né, em qual ele é, sendo ali de forma proibida a utilização de extintores carregados com água. Então, extintor carregado com água, não podemos fazer uso, porque nós teremos ali uma proliferação daquele princípio de incêndio. Então, água é indicado somente para qual? Classe de princípios de incêndio A, que é o qual a gente estava abordando. E o seu principal, né, o seu princípio de extinção, ele vai ser por resfriamento e age em materiais, né, materiais combustíveis sólidos, madeiras, tecidos, papéis, borracha, plásticos, enfim. Então, nós temos aqui, né, o extintor de classe A, que é considerado para esses materiais combustíveis, e o extintor de classe B, eles são considerados para os materiais combustíveis, né, como líquidos inflamáveis, tá? Então, é proibido o uso para incêndio de classe B e C, com a utilização do extintor de classe A, que é o extintor de água. Gás carbônico, CO2, é também indicado para incêndio de classe B e C, como nós estávamos falando. E o seu princípio de extinção, ele vai ocorrer por abafamento e resfriamento. Esse, né, princípio de extinção por abafamento e resfriamento é pelo classe C, tá? Porque o extintor de classe B, ele será considerado ali o seu princípio de extinção como, primeiramente, né, a quebra da reação em cadeia, quando a gente tem ali aquele nosso tetraedro do fogo, né, o quadrado do fogo, onde eu tenho ali, né, a reação em cadeia, eu tenho o meu combustível, eu tenho calor, eu tenho comburente. Então, eu tenho o meu tetraedro do fogo, eu tenho o meu quadrado do fogo, né, na evolução do triângulo do fogo. Então, né, em princípios de incêndio que para, né, extinção de classe C, de classe B, perdão, vai ser feito ali a extinção por quebra da reação em cadeia e logo após o abafamento. Na extinção pelo classe C, nós teremos ali o abafamento e logo após o resfriamento, né, em materiais que possam ser utilizados como combustíveis, né, e líquidos inflamáveis, e também para equipamentos elétricos e elétricos energizados. Pó químico BC é indicado para incêndios também de classe B e de classe C. Seu princípio de extinção é por meio de reações químicas, né? Por ele ter a constituição ali dele, né, dele dentro do extintor, o bicarbonato de sódio, o bicarbonato de potássio, tá bem? E nós vamos para a nossa próxima questão, né? Nós vimos que a questão 1, né, a primeira que nós vimos, não é uma questão difícil, mas precisamos ter o conhecimento ali, né, sobre os fundamentos de combate ao fogo. Então, nossa próxima questão, ela também é do ano passado, com o órgão da Petrobras, né, também foi resolução da prova da Petrobras, com ênfase ali do cargo de logística, pela banca Sebrasp, mas que é dentro do tratamento de segurança do trabalho. E ela diz o seguinte: um empregado constatou o vazamento de combustível líquido em um caminhão-tanque, e isso ocasionou um incêndio, né? Então, um vazamento de combustível líquido em um caminhão-tanque, e isso ocasionou um incêndio. Nessa situação hipotética, julgue o item a seguir a respeito de procedimentos adotados para combater incêndio.
e ele diz o seguinte, né, que é a questão aqui objetiva para você poder tratar. Então, nós conseguimos saber que eu tenho um vazamento de combustível líquido. Então, é um combustível inflamável. O extintor de gás carbônico, então, aquele nosso extintor lá de CO2, né, o extintor de classe C, o extintor de gás carbônico, CO2, classe C. É o recomendável, pois age ali por resfriamento e abafamento. Questão correta, né? Se eu não tenho ali o meu extintor de classe B, que vai ser, né, um pó químico seco, um bicarbonato de sódio, bicarbonato de potássio, que pode estar fazendo ali o tratamento, né, da extinção de um princípio de incêndio com combustível líquido inflamável, né, eu ali posso fazer o uso do meu extintor de classe C, que é o gás carbônico, que também, né, realiza a extinção, né, e é recomendável para a classe B de combustíveis líquidos inflamáveis. Ele vai agir ali, né, de forma primeiramente por abafamento, onde ele faz ali a retirada, né, do comburente, a retirada do oxigênio, e logo após, né, de forma secundária, ele vai fazer o resfriamento, né? No momento que a gente faz o uso do extintor de CO2, nós sabemos que ele acaba liberando ali um gás congelante, né? E de forma primordial, ele realiza o abafamento, fazendo a retirada do comburente. Logo após, ele vai fazer o resfriamento, né? Fazendo a retirada do calor. Então, nós temos essa questão, uma questão também correta, né? Em tratamento de proteção contra incêndios, ao qual se baseia a nossa norma regulamentadora NR23, né? Quando temos ali um incêndio que ocorre sobre materiais que queimam apenas em sua superfície, né? De forma que ocorrem líquidos inflamáveis, como álcool, gasolina, ele será considerado, né, como nosso incêndio, né, princípio de incêndio de classe para fazer a extinção, que é a classe de extintor B. Né? Então, para incêndio da classe de extintor B, nós temos ali uma das formas de combate, que é a utilização de extintores, né? Que tanto pode ser nosso classe B, nosso PQS, pó químico seco, né? Reafirmando que não vamos só nos rebater ao CO2, o gás carbônico, porque nós temos o nosso principal extintor, que é o pó químico seco, o bicarbonato de sódio, o bicarbonato de potássio, que é, né, oriundo da classe B. Como também, se eu não tenho ali a classe B, eu posso fazer o uso do extintor de classe C, que é o extintor, né, com CO2, com gás carbônico, que também pode ter ali, né, o seu princípio de extinção de fazer o funcionamento de abafamento e resfriamento, né, sobre a extinção daquelas chamas, sobre a extinção daquele princípio de incêndio, ao qual nós tínhamos, né, um combustível inflamável, né, líquido ali inflamável em chamas, tá bom? Então, nós temos esse embasamento. E aí, nossa próxima questão, ela também, né, vem para o mesmo cargo, do mesmo ano, da mesmo órgão ali, né, com a prova da Sebrasp. E ela fala a seguinte forma aqui da questão. Em relação à prevenção de incêndios, considerando o conceito de fogo e de triângulo do fogo, julgue o item seguinte, né? Então, julgue o seguinte item. Combustível, comburente e calor, isoladamente, ela bota até, né, 2 vírgulas aqui para dar uma ênfase, ela diz assim, não tem condições de gerar fogo. Então, ela diz que você tem que ter o conhecimento aqui agora, né, do fundamento do fogo, né, que é aqui o conceito de fogo e o conceito de triângulo do fogo. Então, tivemos até uma questão ali que eu abordei sobre o tetraedro do fogo e falei até mesmo do triângulo do fogo. Então, para termos fogo, né, então, para ter condições de gerar fogo, nós precisamos ter combustível, comburente e calor. E sabemos que eles, de forma isolada, não têm condições de gerar fogo. Então, essa questão é considerada uma questão correta, né? Por quê? Porque se eu tiver somente o combustível, né? Se eu tiver só um papel, um combustível sólido, só um papel, né? Se eu tiver só uma madeira, se eu tiver só o componente, né, como mais simples dizer, o nosso oxigênio, ou se eu tiver só o calor dentro daquele nosso conceito de triângulo do fogo, eu fazendo aqui um triângulo para você, né, ver, mas eu tenho uma imagem que eu vou te mostrar já já, ele de forma isolada, ele forma sozinha, né, ele não tem ali a condição de gerar fogo, e isso acaba sendo o correto, porque quando eu tenho algo em chamas, quando eu tenho algo pegando fogo, é porque eu vou considerar que ali eu tenho combustível,
algo que está em combustão, né, algo que está pegando fogo. Eu tenho comburente, né, eu tenho oxigênio que alimentou, né, essa chama, esse calor deste combustível. E com ali, né, tivemos o conceito de fundamentar aquela chama. Então, a questão é uma questão certa. Combustível, comburente e calor isoladamente, ele não tem a condição de gerar fogo, né? Então, a questão ela se baseia no conceito de triângulo do fogo. Para que ocorra fogo, então, para que o fogo ocorra, é necessário o encontro de três elementos em conjunto. Quais são esses três elementos, né? Do nosso formando, conhecido como o triângulo do fogo. Sendo eles qual desses três elementos desse triângulo do fogo? Combustível, comburente e a fonte de calor. Isoladamente, nenhum desses elementos serão capazes ali de iniciar ou sustentar o processo da combustão que caracteriza a nossa chama, né? Que caracteriza ali o fogo. Então, nós temos aqui os três elementos: o combustível, que é um material combustível por si só, que não entrará em combustão sem a presença de calor, né? E sem a presença do comburente. Então, sem chama, não tem como se ter ali combustão. Sem a alimentação do oxigênio, do comburente, não tem como eu ter uma combustão. Então, o combustível, ele é a substância que queima, mas a reação de combustão requer a presença ali de oxigênio ou outro comburente apropriado, né? E o calor para liberar a energia, para liberar a alimentação daquela chama, a alimentação daquele combustível que vai entrar, né, em combustão. E o comburente, né, ele geralmente será o oxigênio do ar, que é essencial para a nossa combustão, para alimentar essa combustão. E sem a presença desse nosso comburente, desse nosso oxigênio, a maioria das reações de combustão, elas não pode ocorrer, mesmo que haja combustível, né, e calor, mesmo que haja combustível, mesmo que haja calor, a falta de oxigênio impedirá o processo da queima, né? É só você lembrar de uma churrasqueira. Eu tenho ali um carvão, e esse carvão é o nosso combustível. Você até joga o calor, mas o que você faz depois para alimentar essa chama? Né? Você começa a abanar, você começa a jogar ali o combustível, o comburente. Então, nessa alimentação, você tem a queima. Quando eu tenho a falta dessa alimentação do oxigênio lá naquele carvão, né, lá naquela churrasqueira, eu tenho ali um impedimento do processo de queima, tá? Então, ali já temos um exemplo bem clássico para você. E aí, o nosso próximo fundamento do calor, né? O calor, ele vai ser a energia térmica, que ele vai ser necessário para iniciar a reação de combustão. Então, o calor, ele vai estar fornecendo a energia, que será necessária para que as moléculas, né, daquele combustível venham reagir com o comburente, então que eles reajam com o comburente, né, fazendo ali a liberação daquela combustão e inicia ali a sua oxidação, né? Então, sem calor suficiente, então sem a queima, né, liberando calor suficiente, o processo de combustão ele não tem como ser iniciado e não pode ser iniciado sem que eu tenha ali, né, a liberação de calor para iniciar a energia de queima, para iniciar a combustão. Então, se eu tiver só combustível, não terei queima. Se eu tiver só comburente, né, o nosso oxigênio, não vou ter queima. Se eu tiver só calor, sem alimentação desses dois nossos componentes, eu também não tenho a queima. Então, para se ter fogo, eu preciso do meu triângulo do fogo, né? E o meu triângulo do fogo, rapidinho que eu vou mostrar aqui a imagem para você, é essa aqui: nosso combustível, nosso comburente e o nosso calor. Aí sim eu tenho a liberação da chama, eu tenho a liberação do calor, eu tenho a liberação da combustão, tá bom? Então, portanto, né, a questão ela se destaca ali, né, na necessidade da interação entre o combustível, o comburente e o calor. Então, para a ocorrência desse fogo, eu preciso do nosso triângulo do fogo e eu preciso desses três elementos: combustível, comburente e calor. Esses elementos, eles precisam ali agir em conjunto para que a reação química da combustão ocorra, né? Aquele nosso fundamento que nós estávamos falando, para que ali possa ser liberado, né, liberada a energia na forma de calor e luz e comece a iniciar aquela combustão. Então, inclusive ali as técnicas de combate a incêndio se baseia justamente em tentar isolar ou extinguir um desses três fatores que compõem o fogo, né? Quando eu tenho aqui uma queima
de um combustível sólido, né, de um papel, de uma madeira, eu vou fazer o uso do extintor de água, né, que é o classe A. E com a classe A, nós vamos estar fazendo o quê? Eu vou estar fazendo a extinção do calor, porque eu vou fazer o resfriamento. Então, dentro do nosso elemento ali de triângulo do fogo, se eu tenho uma queima com combustível, né, de classe A, eu vou estar extinguindo o calor, aonde eu faço resfriamento, primeiramente, e secundariamente, eu vou estar fazendo ali a extinção do comburente, que é o abafamento, né? Aí, quando eu tenho lá a extinção pelo nosso extintor de classe C, né, o que é o combustível para partes de elétricos energizado, ele primeiramente vai estar fazendo o quê? O abafamento, fazendo a retirada do comburente, fazendo a retirada do oxigênio, e de forma secundária ele vai fazer o resfriamento, que é a retirada do calor, né, que é a extinção desse calor. Se eu tenho ali também, né, a minha queima em um combustível líquido inflamável, gás inflamável, eu vou ter ali não só o meu triângulo, mas o meu tetraído do fogo, o meu quadrado do fogo, em que primeiramente eu vou estar fazendo a quebra da reação em cadeia, e de forma secundária eu vou estar fazendo o abafamento, né, desse comburente, desse oxigênio. Então, nós sabemos que nas técnicas de combate a incêndio, né, nas técnicas de extinção de um princípio de incêndio vai se basear justamente em eu fazer esse isolamento, né, de extinguir um desses três elementos, que é o combustível, o comburente e o calor. Beleza? Então, essa foi a nossa questão de que você tem ali o conhecimento, né, dos fundamentos de fogo, triângulo do fogo. Peço que você tenha, né, anotado. Se teve dúvida, né, volta lá, anota de novo, analisa as questões, né, sublinha ali as informações, e possa ter aí um bom desempenho, né, no momento que você for fazer, né, cada questão e fazer cada estudo também, tá bom? Meu nome é Caroline Nogueira, sou professora da área da segurança do trabalho, e se você tiver dúvida, também pode estar aqui me procurando aqui no Instagram, Nogueira B, tá bom?